Bom dia, gente. Vamos começar o nosso Bible Immersion. Gente, a primeira coisa que nós vamos conversar sobre nesse dia, hoje, é a postura de um discipulado. De um discípulo, na verdade, A postura de um discípulo. E os ensinamentos de Jesus que circundam o discípulo, As pregações de Jesus, ela começa no arrependei-vos, ela vai pro siga-me, e, por fim, sejam bem-aventurados, Primeiro, como discípulo, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Depois do arrependimento, vem o seguir Jesus, seguir a palavra de Jesus. Entender o que ele diz, conhecê-lo, conhecer a palavra. Seguir Jesus é isso, é conhecê-lo. E então, a partir do momento que você o conhece, você consegue viver as bem-aventuranças, As aventuranças do Senhor Jesus para nós. Então, nós somos bem-aventurados quando nós nos arrependemos, nós o seguimos e conseguimos viver as bem-aventuranças, Entenda, para viver a plenitude da boa nova, nós precisamos saber quem somos em Cristo e o que estamos fazendo aqui. Esse é o maior porquê da vida do cristão. O porquê de estarmos aqui, o porquê o Senhor nos criou, por que nós estamos fazendo isso? Por que num domingo aqui nós estamos fazendo isso? Para viver a plenitude da boa notícia que o Senhor Jesus nos trouxe, que é se arrepender, viver uma vida para Ele, segui-lo, que é viver feliz apesar das circunstâncias, é ser bem-aventurado apesar do que jaz no mundo. Então, para isso, para viver essa boa notícia com esperança de um bom futuro, precisamos saber quem somos primeiro, em Cristo, e o que nós estamos fazendo aqui. A primeira coisa, nós aqui já vamos para o nosso segundo slide. A primeira coisa que nós temos que fazer como um discípulo de Jesus é deixar as redes. Veja o que está escrito em Mateus 4,19. Aqui o Senhor escolhe os seus primeiros discípulos. E no começo, ele diz que Jesus estava andando pelo mar da Galileia e ele avistou ali Pedro e André. E ele se achegou a eles e disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Ele disse: pescadores de gente. Ele se achegou a eles. Eles estavam pescando. Pedro estava ali com a sua pesca, fazendo a sua pesca, seus negócios de pesca. Jesus os viu e Jesus se achegou e disse: siga-me. E então diz que imediatamente eles deixaram as redes. Eles viram Pedro e André jogando as redes imediatamente a partir do momento em que eles foram chamados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer ao atender o chamamento do Senhor é imediatamente deixar as nossas redes. Mas, poxa, Letícia, deixar as nossas redes é o quê? Deixar o emprego, deixar a faculdade, deixar... Pode ser tantas coisas. Deixar a rede num sentido figurado, assim, é deixar as preocupações e confiar inteiramente no Senhor. É isso que eu quero dizer hoje. Como um discípulo do Senhor, deixar as redes é uma atitude, é uma escolha que você deve fazer ao confiar inteiramente no Senhor e entender que Ele, além de ser o seu Senhor, Ele também é o seu Pai. Nós temos dificuldade de confiar em Senhor, ou de deixar realmente as nossas redes, deixar o que for preciso. Às vezes um relacionamento, alguma coisa que está fora do que o Senhor gostaria que você vivesse. Às vezes a gente tem dificuldade de deixar as nossas redes. Por quê? Porque nós temos uma obsessão em ter o controle nas nossas mãos, Mas veja bem, Deus, Ele é Pai. E nós precisamos ter estabelecido dentro da gente isso. Se Ele é Pai, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o futuro. Você não sabe o futuro, nós não sabemos, mas mesmo assim, nós queremos o controle nas nossas mãos. Mas como um discípulo do Senhor, nós precisamos ter facilidade em deixar as redes, facilidade em soltar o controle, porque nós sabemos o que o Senhor quer para nós. E Ele quer para nós que a gente viva uma vida abundante, planos de bem, não de mal, de dar um bom futuro. É isso que Ele quer. E se Ele pede, é porque Ele tem um motivo. Se Ele diz, deixa as redes, siga-me,
é porque ele tem um motivo, o qual a gente pode não saber, mas você pode ter certeza que não tem outra pessoa. Eu também posso ter certeza que não existe outra pessoa, outro alguém em que a gente possa confiar tão quanto o nosso Senhor. Porque além de ser nosso Senhor, Ele é Pai. Então a primeira coisa, como um discípulo de Jesus, nós precisamos deixar as redes, ter facilidade em confiar nele, porque Ele tem o melhor. Isso que o discípulo do Senhor precisa fazer. Em seguida, assim, a partir do momento em que imediatamente você deixa as suas redes, você passa a segui-lo, você vive as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Nós precisamos ter esse entendimento de que nós só conseguiremos viver de fato as bem-aventuranças do Senhor quando de fato também nós nos arrependemos, nós o seguimos, e o seguir é ter facilidade em deixar as redes, em confiar inteiramente no Senhor. Isso é o que faz um discípulo. Para deixar as redes, você é realmente sair da zona de conforto e confiar. E nesse confiar é importante fazer oração em jejum sempre, em qualquer contexto, né? Por quê? O jejum, a oração, eles trazem edificação também. E quando a gente decide deixar as redes, muitas coisas acontecem. Pessoas falam coisas, às vezes a gente pode perder um pouco a coragem porque a gente quer retomar o controle, igual a Kate comentou. Então, o jejum e a oração, ela vai nos fortalecer para a gente ter coragem no deixar as redes. E para a gente continuar deixando as redes todo dia. Deixar as redes é dizer não para uma proposta, né? Sempre lembrar de que Deus tem uma promessa e você não tem medo. Você não é mais escravo do medo, nem escravo da insegurança, da incerteza, porque você já tem a maior certeza, né? A maior certeza é que Ele é o seu Pai, que você é filho e que Ele tem o melhor. E Ele tem uma vida abundante. Isso que Ele tem para nós. Uma vida abundante nele. Então, veja bem, a oração e o jejum, eles nos trazem edificação, a edificação do corpo, a edificação do espírito, para que a gente continue tendo vigor e coragem para deixar as redes todos os dias. Amém? Tem mais alguma coisa, Maria? Pode seguir. Beleza. Vocês vão... Eu estou entrando aqui no meu celular porque ele descarregou. E aí eu não consigo ver o que vocês escrevem, né? Porque no computador... Aí você vai falando. Beleza. Gente, então tudo isso que a gente conversou, né? Nos levou aqui para a segunda coisa que um discípulo de Jesus é. O que ele tem dentro de si são as bem-aventuranças, né? Eu coloquei só uma parte de Mateus 5, mas vamos ler Mateus 5 a partir do versículo 3. Diz assim: Felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Esses pobres de espírito quer dizer as pessoas conscientes da moralidade, né? É aqueles que se compadecem, é aqueles que não se ensoberbecem, aqueles que são pobres de espírito, porque eles se conscientizam da moral. Então, 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Esses que choram, tem um comentário na minha Bíblia que diz que esses que choram é aqueles que choram por conta da pecaminosidade pessoal, por causa do pecado, é aqueles que se arrependem. E nós falamos sobre isso no primeiro slide, né? Então, aqueles que se arrependem, pois serão consolados, né? Os que se arrependem, eles serão perdoados. Felizes, né? Bem-aventurados são os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. 7, aí já está escrito aí no slide. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, no 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem
zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito, felizes são vocês quando isso acontecer. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Gente, o que são essas bem-aventuranças, né? Um discípulo, ele tem essas bem-aventuranças aparentes. Eu sempre, se vocês verem aí o que está escrito felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. As bem-aventuranças, né? O bem-aventurado tem a ver como ele lida também com o outro. Com o outro. O outro é quem? O outro, qualquer pessoa, né? Na sua família, no seu trabalho, na sua casa, seus amigos, enfim. Quem está ao seu redor? Se você trata com misericórdia, você também será tratado com misericórdia. Se você promove a paz, serão chamados filhos de Deus. E o discípulo de Jesus, ele tem essas bem-aventuranças aparentes. A bem-aventurança maior é a regra de ouro, que nós vamos fazer no próximo slide. Mas antes, eu quero ler para vocês Provérbios 3. Provérbios 3 fala sobre a confiança no Senhor. E ele diz assim: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Aqui Salomão escreve alguns conselhos, né, para a gente. E por que ele fala que é como para prender ao redor do pescoço? Ao redor do pescoço a gente coloca um colar, né? E às vezes quando a gente precisa, a gente vê alguém dessa forma, vestido de uma forma diferente, que a gente goste, fica muito aparente para a gente. E a gente fala, nossa, que bonito esse colar, que bonita essa joia, que bonita essa veste, enfim. Ele não escreve só uma vez sobre colocar ao redor do pescoço. No versículo 21 ele fala de novo, ó, meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Então, o discípulo de Jesus, ele tem aparente essas bem-aventuranças. Quais são? A lealdade, a bondade, o bom senso e o discernimento. Não ser uma pessoa que a gente fala, né? Pô, sem noção, que fala como quer, na hora que quer, como bem entender, sem pensar nas consequências. Um discípulo de Jesus, a gente olha e a gente vê que ele é bem-aventurado porque ele trata com misericórdia. E por conta disso ele será tratado com misericórdia. Um discípulo de Jesus, ele promove a paz, ele não inflama, né? Então, a gente precisa ter também estabelecido dentro de nós que para a gente viver essas bem-aventuranças, né, de deixar as redes. Então, veja bem, onde eu estava? Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento, né? Então, as joias do discípulo, a aparência do discípulo precisa ser de um bem-aventurado. Como a gente pode seguir Jesus, falar de Jesus, ou pensar como um bem-aventurado se a gente não tem as bem-aventuranças aparentes. Eu lembro que eu estava num lugar, num restaurante, e aí eu vi uma menina gritando com a atendente do caixa, né? E aí eu falei, caramba, poxa vida. E aí quando ela virou, era uma irmã da igreja. E aí ela fez assim, ó. Aí eu, poxa. Porque a gente vê um cristão e a gente entende que um cristão ele é bem-aventurado pela maneira como ele é. Não pelo que ele tem. A gente procura o nosso senso de valor ao que a gente tem, né? Mas é sempre a quem a gente é e o que a gente está sendo. Aqui Salomão fala que use como joias em seu pescoço o discernimento, a bondade, a lealdade, o bom senso, pois darão vigor à sua alma. Está escrito isso. Como eu posso ter caminhos de paz? Poxa, minha vida está um desastre. Por quê? Não importa mais o que está fora. O que importa é o interior. O interior pode modificar o ambiente. A minha mãe sempre me dizia, quando eu era pequena, né? Meus pais eram separados, são separados ainda. Minha mãe é cristã e meu pai não é. Então,
eu ia para a igreja na casa da minha mãe, e quando eu ia para o meu pai, tinha várias festas, várias coisas, né? E aí a minha mãe falava assim: Letícia, quando chegar lá, eu era adolescente, o ambiente não pode fazer você. Você não pode deixar que o ambiente modifique quem você é e o que você acredita. E aí, beleza. E aí eu nunca mais esqueci isso. Porque às vezes a gente vai num ambiente e a gente age de acordo com o que o ambiente é. Mas a gente precisa entender que está aparente em nós. Está aparente a forma que a gente é. Aqui está escrito: felizes os que têm um coração puro. Como ter um coração puro? Como promover a paz? Como tratar com misericórdia? Fazendo boas escolhas. Então a gente já volta naquele assunto que nós fizemos, né? Conversamos sobre personalidade e caráter. Poxa, quando você vai responder alguém, quando você vai... Às vezes você nem fala, gente. Eu tenho certeza que vocês já viveram algumas coisas assim. Você já chega num lugar, a pessoa já vê, poxa, parece que você pode me dar um bom conselho, parece que você tem alguma coisa. Enfim, por quê? O discípulo de Jesus, assim que olham para o discípulo de Jesus, ele tem em seu pescoço como joia a bondade, a misericórdia, o bom senso, o discernimento. Então, a gente precisa ter isso aparente. Para ter isso aparente, o que a gente tem que fazer? A regra de ouro. Qual a regra de ouro, Letícia? Em todas as coisas, está escrito em Mateus 7,12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. A essência de tudo. A essência que um discípulo precisa ter bem estabelecido dentro de si. Primeiro é deixar as redes, entender que Deus é Pai. E segundo, viver como um bem-aventurado. Viver como um bem-aventurado é estar aparente em você essas bem-aventuranças. Estar como joias em você essa diferença. Para ter essa diferença é só seguir isso daqui. A regra de ouro está escrito. Está escrito assim, inclusive, na Bíblia, né? A regra de ouro. Se você seguir isso, meu amigo, você já é muito bem um discípulo de Jesus. Porque veja o que está escrito: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Se você se colocar numa posição de juiz, como é que você vai ser tratado? Se nós formos juízes uns dos outros, Deus não levantou a gente para ser juízes. Deus nos levantou para sermos sacerdotes. Pessoas que proclamem o evangelho, que leve amor a toda criatura, que faça a diferença. E a gente já vai para o próximo slide, que é sobre isso também. Então, a regra que a gente precisa seguir, como um discípulo de Jesus, como a postura de um discípulo, é que em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se você quer ser tratado com bondade e gentileza, seja gentil. Se você... Eita! Se você quer ser tratado com misericórdia e não ser tão acusado ou de alguma forma, não acuse, né? E, gente, uma coisa que a gente sabe: o diabo, ele se levanta em muitas situações, né? Ele é o inimigo das nossas almas. Aonde ele... Esse é o meu lema. Uma das passagens mais vivas em meu coração, isso mesmo. Essa também, no meu coração, também é uma das mais que inflamam, né? Que acendem, que estão acesas. Quando a gente... Esqueci o que eu estava dizendo. Lembrei. Quando a gente... Ah, tá. Ah! Vocês estão comigo, né, gente? Estão comigo? Não se percam. Não se percam, estejam aqui comigo. Então, veja bem, né? Quando a gente trata o outro como a gente... quando a gente trata o outro da medida que a gente gostaria de ser tratado, o diabo ele não tem mais uma brecha para entrar,
né? Porque ele entra, gente, a nossa vida, a gente precisa entender que a nossa vida é feita de relacionamento. Relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com Deus, relacionamento com o outro. A nossa vida é cercada de relacionamento. E o diabo, ele só se levanta nessas questões, porque ele odeia isso. Ele odeia que a gente se relacione. Ele quer que a gente viva isolado, deprimido, depressivo, que a gente vive de uma maneira... Lembra que a gente falou no Dinas, né? A expulsão da pátria, que é a solidão em que se vive. Ele quer que a gente viva num exílio. Ele não quer que a gente se relacione com ninguém, porque ele sabe que pessoas precisam de pessoas. Então, ele vai interferir nos relacionamentos. Por isso que essa é a regra de ouro. A regra de ouro tem a ver com você e com o outro, porque é aí que o diabo encontra a brecha, porque ele se levanta na onde? Em você, com você mesmo, querendo deturpar a sua identidade, em você com seu marido, no seu casamento, em você com um amigo, uma amizade de anos que talvez esteja passando por uma coisa, um liderado e um líder na igreja, um pastor e uma ovelha, uma mãe, uma filha, um pai e um filho. Ele quer isso, é destruir os relacionamentos. Então, se o outro faz algo com você que não é muito legal, não é muito bem-vindo, qual é a regra de ouro? Você não gostaria de ser tratado da maneira como ele está te tratando. Então você não vai tratar dele assim, porque você não quer ser tratado dessa forma. Oi? Você vai ser a diferença. A diferença do cristão é combater o mal com o bem. E a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente tem senso de justiça própria. Sempre que nós falamos lá no começo. Por isso que o primeiro é deixar as redes. Porque deixar as redes é deixar a justiça própria. Entender que quem é justo é Deus e Ele justificará você. Por isso que o primeiro... Alguém quer falar alguma coisa? Exatamente. Aqui também, nas bem-aventuranças, também fala sobre isso, Jeff. Fala aqui, ó. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quando ele fala isso aqui sobre a justiça de Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não trata o outro com indiferença. Quando ele vê alguém injustiçado, ele se compadece e consola, porque ele precisa chorar com os que choram. Então, essa é a diferença, né? É a fome e a sede da justiça de Deus sobre nós, né? Vamos indo para o próximo. A terceira coisa que nós somos, né, como discípulos do Senhor, e já estamos indo já para o final, tá, gente? O terceiro aqui, nós precisamos entender que somos sal e luz. O que é um sal, gente? Vocês são sal da terra, Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Um sal, gente, ela é cá mesmo, amiga. É horrível. Um sal é um sal, ele é um conservante. Nós somos, gente, olha só que pesado isso. Nós somos os que conservam os princípios do Senhor na terra. Está escrito, vocês são o sal da terra. Vocês são os conservantes. Vocês conservam os meus princípios na terra. E eles precisam ser, eles estão sendo cada vez mais querendo ser deturpados pelas pessoas, né? As pessoas falam, Deus é amor, mas que tipo de amor? Todo amor? O amor é livre e não sei o quê. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender quem nós somos. E nós precisamos conservar o que Deus nos orienta, né? Paulo, ele escreve, apeguem-se firmemente à palavra da vida. Está escrito em Filipenses, se eu não me engano, não é? Apeguem-se firmemente à palavra da vida. E em outro período ele fala que vocês precisam estar firmes no que vocês já têm aprendido. No que vocês já aprenderam. Estejam firmes no que vocês já aprenderam. Ele fala em um outro livro. Então, a gente precisa entender o que a gente já aprendeu. É isso. E nós precisamos conservar isso dentro de nós e conservar isso na terra.
né? Além de ser sal, além de ser o conservante, nós somos a luz. Vocês, no 14, né? Tá escrito aí. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha aí, tá escrito também. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. A gente estava até falando com a Maria, né? Será que às vezes, quando a gente vai num lugar, vai num aniversário que não é cristão, ou que as pessoas não são cristãs, o que acontece? Será que Deus nos deixa na porta? Como que acontece aí? Não, gente. Deus não deixa a gente na porta. Deus, ele entra conosco porque nós somos o filho dele. E eu até perguntei isso no CTPAV. O que a gente faz numa situação dela, né? O professor respondeu pra gente. Como é que você vai pregar aos não cristãos só vivendo com gente cristã, né? Só vivendo e andando com pessoa que pensa igual a você. Para quem você vai pregar? Se você for nesse lugar porque você ama alguém muito querido, você vai ser luz nesse lugar. Que nem a gente conversou antes. Não é o ambiente que vai fazer você. Não é o ambiente que vai modificar o que você acredita. É diferente quando você vai porque quer. Você vai numa balada, porque eu gosto de frequentar. Eu vou nisso daqui porque eu gosto de frequentar. É diferente quando você é convidado. Quando você vai porque alguém muito querido, sua mãe, seu pai, enfim, um amigo te chamou para algum lugar. Olha lá, Patrick. Sal da terra é a mesma coisa de Gênesis 3,19. Do pó viemos? Ou é diferente? Não, é diferente. Acredito que seja diferente, né? O pó, o barro é uma outra coisa, né? É uma outra questão. É a maneira como nós somos criados, né? A nossa origem da terra. O sal é quem dá o sabor. É o temperozinho mesmo. É o que conserva os princípios. E por isso que é sal e luz. O sal ele conserva e a luz traz clareza. Como você vai trazer clareza a um ambiente claro? Pois é. A função do diabo é confundir e deturpar. E ele quer que a gente viva uma vida de escuridão. Uma vida de exílio. Que a gente viva dias escuros. Mas ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Nós, está escrito, né? Mais para frente aqui, no versículo, eu não coloquei aí, mas no versículo 16 está escrito assim. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar. Eu não estou falando que você deve brilhar, ou que eu devo brilhar. Não tem a ver com quem conosco, não tem a ver que a gente está levando o nosso nome, ou que a gente está sendo referência. Não. As nossas boas obras que tem que brilhar. Às vezes a gente quer trazer para nós, né, como se a gente fosse um artista, um renomado. Se a gente for por esse caminho, a gente não entendeu o que é evangelho. Aqui está escrito que as suas boas obras, a sua luz. Eu li um comentário bíblico que nós somos um refletor. Jesus é a luz e a gente reflete a luz. Nós somos refletores. Nós precisamos entender a luz que existe dentro de nós e fazê-la brilhar. Como? A gente brilhando, sendo estrela? Não. As nossas boas obras. Quais são as boas obras? É ajudar um amigo. Devolver o sabor, ser o sal na vida de alguém. Conservar e preservar alguns costumes. Fazer algumas coisas para que o outro seja esclarecido em suas ideias. Não deixá-lo viver na escuridão. Né? Estamos caminhando já para o final. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, me interrompa, tá? Continue. O último, que é muito, muito importante, e a gente já vai embora depois desse, é obedecer e ensinar. Que nem eu falei para vocês, né?
A gente está lendo os ensinamentos que Jesus deixou para nós no livro de Mateus, enquanto ele estava aqui escarnecido. Esse daqui é obedecer e ensinar. Está escrito em Mateus 5,19. Tá assim. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas, pietation, mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, olha a importância. Você obedecer como um discípulo de Deus. Quais são os maiores mandamentos que Jesus deixou para nós? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o outro como a si mesmo, né? Um dos maiores mandamentos que ele deixou para nós. Se vocês não obedecerem a esse mandamento e não ensinar, você será considerado um menor. Mas você tem que obedecer e você tem que passar isso para frente. E a gente hoje, cada dia mais, gente, nós estamos influentes. Então, é a si e ao outro. Influentes em que sentido? Eu coloquei aí uns bonequinhos de redes sociais, uma bonequinha aqui, vendo a roupa uma da outra, né? Nós somos influentes, gente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente acredita, influencia. Influência porque, porque eu tenho milhões de seguidores. Não estou falando de milhões de seguidores, estou falando até quem está do teu lado. Até o teu filho. O quê? É, bonequinha com a roupa. Muito didática, a Débora também escreveu. Então, a gente precisa entender quem nós somos na nossa influência. Olha só que a Débora colocou. Precisamos ser intencionais na nossa influência. Pois é. E às vezes a gente não tem essa clareza de que a gente influencia até quem está dentro da nossa casa. Quando a gente para de fazer alguma coisa, ou quando a gente faz alguma coisa, a gente também influencia. A gente fala assim, influente aos outros, né? E influente aos nossos. A gente está influenciando os nossos amigos a fazer o quê? A nossa família a ser o quê? Aos nossos filhos, quem tiver filho por aí, a gente está influenciando eles a falar que tipo de coisa? Que tipo de vocabulário eles têm hoje? De que maneira eles se comportam? E também nas redes sociais. Que tipo de conteúdo a gente posta? O que a gente está fazendo? A gente está ensinando o quê? A gente não pode. Eu não estou falando para a gente se colocar num lugar de maior referência, não. Eu estou falando para a gente ter responsabilidade no que a gente fala e diz como discípulos. A Maria falou de Pedro. Pedro lá andou com Jesus e tal. E ele sabe o que Jesus pregava. Jesus pregava o amor, pregou várias coisas, né? Pedro estava com ele. E no final, quando o guarda foi pegar Jesus para prender, ele pega a espada e faz o quê? Ele corta a orelha. Os outros discípulos, eles poderiam ser influenciados pela atitude de Pedro e ter voado também em cima do guarda. Vamos lá todo mundo então. Pedro foi? Vamos, porque Pedro ele era valorizado pelos discípulos, né? Enfim. Então, todo mundo poderia ter ido. Ele era um influenciador nato, né? Ele estava desde o começo aqui. Nós vimos que ele foi um dos primeiros discípulos. Nós lemos aqui, né? Que ele e André, Jesus viu eles no Mar da Galileia e já chamou, siga-me. Pedro estava desde o início. Ele sabia quem Jesus era. Sabia o que ele pregava, mas por um momento ali de fúria, de ira, fez o que fez. Então, ele, como um influenciador ali dos outros discípulos também, os outros discípulos poderiam cair matando junto. Todo mundo pega a espada também, vamos matar a outra orelha, vamos cortar o outro pescoço, o outro pé, enfim. Mas Jesus falou assim, não, Pedro, calma. Então, veja bem, a gente precisa entender o quanto somos influentes. Não para ensoberbecer, não para a gente ter, eu sou a maior referência, não estou falando disso. Nós não somos nada, não somos merecedores de nada, estou falando disso. Eu estou falando que o que a gente faz e o que a gente fala
ensina alguma coisa. O que a gente veste, o que a gente pensa, comunica alguma coisa. Tudo comunica alguma coisa. E eu tô aprendendo cada vez mais sobre isso, principalmente sobre vestimenta. Nossa, eu tô cada vez mais mergulhando nisso, de vestes, como é importante isso, e também a nossa fala, o que a gente fala, como a gente reage a algumas situações, a gente acaba ensinando. A gente acha que, a gente fala assim, eu não influencio ninguém. Você pode influenciar o menor da sua casa, a sua mãe, a sua filha a ter um bom hábito, o seu filho, o seu amigo, a sua namorada, o seu namorado. Aqui em casa eu também tenho sido bem influenciada pelo Davi. Ele está muito atividade física, ele está indo. Às vezes, quando eu quero não ir para academia, eu lembro do que ele está fazendo. Eu falo, poxa, eu vou também. Então, a gente precisa entender que a gente precisa obedecer primeiro e com a nossa obediência, depois ensinar ao outro, que também é importante obedecer. E, inclusive, já continuando nesse ponto, a Larissa respondeu aqui. A Larissa fez uma pergunta. Oi, Lari. Como lidar com a opinião, comentários negativos e irônicos das pessoas que apontam a postura de transformação que tentamos seguir? Considerando que é uma luta constante contra a nossa essência pecadora, né? Exatamente. Como lidar com essa opinião? As pessoas, às vezes, ironizam a nossa transformação, ou procura em nós hábitos antigos que não são mais corriqueiros, e isso é muito bom de viver, é uma transformação. Muito boa pergunta, mas eu vou ler a segunda coisa que a gente conversou sobre o bem-aventurado. Olha só no versículo 11 que está escrito lá. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Então, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Essa é a resposta, Lai. Feliz é você, que talvez estejam ironizando a sua transformação ou tratando como se fosse algo negativo essa transformação. Espera uns 2, 3 meses, uns 6 talvez. Quando tiver algum problema, né? Até o pastor Luiz Fernando falou sobre isso. Quando você é cristão e numa roda que pessoas não são cristãs, espera uns 6 meses e espera para quem eles vão pedir uma oração, para quem eles vão querer um conselho, porque como a gente conversou, Lari, você é sal. A partir do momento que você está vivendo essa transformação, você é sal e luz. E a sua convicção, ela é muito maior do que os comentários de ironia e negativos. A sua reação a isso deve ser essa daqui, ó, que está escrito no versículo 43. Olha só, né? Antigamente vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, porém, Jesus disse, eu, porém, lhes digo, amem e orem por quem os persegue. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Às vezes quem ironiza a gente ou dá um comentário negativo não são nossos inimigos, né? Às vezes é uma família, é um amigo. Mas aqui está falando para você orar por aqueles que os perseguem. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Então, olha só que está no 46 ainda. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Agora, se cumprimentarem apenas amigos, o que vocês estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Então, olha só, se você viver, Lari, se a gente viver só com quem a gente gosta, só com quem a gente ama, a gente não vai ser a luz, não vai ser o sal, não vai conseguir testemunhar as bem-aventuranças. Às vezes a gente precisa viver como um transformado, do lado de uma pessoa que ironiza. Porque vai ter um momento em que ele vai falar, eu quero essa transformação. Entendeu? Continue orando por aqueles que os perseguem e alegre-se por isso. Porque está escrito no 12, né?
você terá uma grande recompensa no céu. Alegrem-se e exultem, porque vocês estão sendo zombados. Porque uma grande recompensa os espera no céu. Amém, gente? Que resposta. Obrigada. Isso mesmo. Então é exatamente isso, né? Não sobre Elaine e Lara. Não sobre ser usado, é sobre ser aprovado. Palavra que escutei do nosso pastor Jesuel. Isso mesmo, muito bom. Então, gente, revisando aqui. Deixar as redes. Nós somos, certo? Nós, quase 20 pessoas aqui. Nós somos discípulos de Deus, de Jesus. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Nós somos os que têm facilidade em deixar as redes. Temos facilidade em confiar, porque temos, bem, e se não temos, vamos ter cada dia mais gradativamente, bem estabelecido em nós que Deus, além de Senhor, é Pai. A gente tem facilidade em deixar as redes, porque sabemos que Ele tem o melhor. Viver como um bem-aventurado. Ter as bem-aventuranças ao redor do nosso pescoço como um colar, como uma joia. Onde nós chegamos, nós proclamamos a bem-aventurança. Às vezes não com as palavras, às vezes com o que a gente faz, às vezes com as palavras também. A forma como a gente reage, somos bem-aventurados. Uma outra coisa, nós somos sal e luz. Nós somos os que conservam os princípios. E nós somos os que trazem clareza de ideias. Tiramos da obscuridade, né? Trazemos da luz, da escuridão para a luz, assim como o Senhor fez conosco. E a gente é usado como um instrumento dele mesmo para refletir a luz dele, para que pessoas venham sair dessa escuridão. E obedecer, primeiramente assim, né, como a Kaliane falou, para a gente não ser hipócrita, para que a gente viva tudo isso e que a gente, depois de viver e se entender como um discípulo, a gente discipule. A gente obedeça e a gente ensina. E a gente ensine. O Patrick fez alguma coisa aqui. Tenho uma dúvida sobre as boas obras. Pela graça são salvos mediante a fé. Isso. E como a irmã falou, chegar nos céus e ouvir isso de não a conheço. Tem que ter equilíbrio em relação à graça e às boas obras? Isso, Patrick. Vamos ler Tiago. Tiago está escrito assim. Tiago está escrito assim. A fé sem obras, ela é morta. Por que está escrito isso? Porque você mostra a sua fé, Patrick, com as suas obras. Você tem uma palavra em Filipenses que também diz assim, viva de acordo com o que você acredita. Patrick, as boas obras e a fé, elas são inseparáveis. Uma sem a outra, ela é morta. Porque você precisa viver de acordo com o que você acredita. Logo, se você acredita que pela graça você é salvo, e você é pela graça, mediante a sua fé em Jesus, ótimo. Você é salvo mediante a sua fé em Jesus. Logo, você viverá de acordo com a sua fé. O que é viver de acordo com a sua fé? É viver como um discípulo. Você vive como um discípulo, porque você vive de acordo com o que você acredita. Porque se você não viver de acordo com a sua fé é morta. Entende? Entendeu, Patrick? O que vai legitimizar a sua fé em Deus? A maneira como você vive. Se você tem fé e você está corrompido em suas ideias, se você não age de acordo com o que você aceitou Jesus. Então você aceitou seguir a Deus. Você aceitou seguir Jesus. Logo você, de Jesus Cristo, né? Logo você é um cristão. Você é seguidor de Jesus. Se você é seguidor de Jesus, você precisa agir de acordo com o ensinamento que ele tem. Qual é o ensinamento que ele deu? Seja um discípulo. Me ame acima de todas as coisas. Ame o outro como a si mesmo. Assim você legitimiza a sua fé. E a sua fé, ela é viva. Porque você age e vive de acordo com a sua fé. Entendeu? E colocou sim. Sim. Vale ressaltar que o contexto de obras não está relacionado a fazer somente na igreja. Isso, Jimmy colocou. A gente atrela esse senso de valor, né, ao nosso serviço. O seu valor ele não está atrelado ao serviço. Está quem você é. Quem você é na onde? Só na igreja? Só servindo ali na igreja, no seu ministério? Não. É quem você é fora dela.
né? Não tem como a gente ser dois. Ser um aqui e ser outro lá. Né? Que nem o Jimmy falou. Esse contexto de obras é quem você é em toda a sua vida. Que tipo de obra você está fazendo? Que tipo de pessoa você está sendo? A Maria falou, eu acredito muito que obras são as suas atitudes na vida. É isso. São a forma como você escolhe viver. A forma como você escolhe reagir diante de algumas coisas, né? Quando alguém fala com você, será que você leva a voz, ou agride, ou é grosseiro, e vice-versa, né? Nós não podemos ser hipócritas, que nem nós conversamos, né? A gente precisa obedecer, seguir, viver de acordo com a nossa fé. E aí, então, ensinar. É essa questão de boas obras, Patrick. Amém? Fazendo aí. Então é isso, gente. Revisando essa, para começar nosso discipulado, né? A gente vai continuar no domingo que vem. Então, para revisar, essa é a postura de um discípulo de Jesus Cristo. E aí eu coloquei aqui, ó. Por hoje é só. Tenham um ótimo domingo e não esqueçam, escrito em Filipenses 2:16, né? Apeguem-se firmemente à palavra da vida. Apeguem-se firmemente. Amém, gente? Então é isso o discipulado de hoje. Acho que o Patrick falou alguma coisa. Eita, glória a Deus. Peraí, o Patrick falou uma coisa aqui, ó. Eu sirvo na igreja e faço muitas missões fora da igreja. Porém, o meu secreto com Deus é baixo. É baixo? Por isso eu perguntei. O meu secreto com Deus é baixo? É isso que você quis dizer, Patrick? Então eleva esse secreto. Se relacione, né? Eu acho que tudo que você faz é válido quando você se relaciona com Deus, né? Se estiver debaixo da direção do Senhor, eu acredito que Ele está com você. Amém? Isso, Maria. Alguém quer falar alguma coisa? Isso? É isso, gente. Vamos orar para encerrar, então? Quer orar, Maria? Tá. Ah, levantou a mão. Não, pode falar, cara. Sim. Caliane, primeiro, Caliane, 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. Por isso que eu falei que está sempre na Bíblia a resposta. Olha só. Você falou, Deus quer que a gente se relacione primeiro. Esse é o nosso primeiro chamamento. A gente aprendeu isso num discipulado na casa da Maria. Olha só, Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união, em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Seu primeiro chamamento é se relacionar, Caliane, né? Que nem você falou, né? Às vezes a gente quer fazer tanto e a gente às vezes não para se relacionar. Às vezes até nas nossas orações, né? A gente fala e a gente não para ouvir o que ele tem a dizer, né? Então é sobre isso mesmo, Caliane. Essa é a ideia. Oi? Essa é a ideia da criação, né? Essa é a ideia. O Senhor só criou a gente para isso, né? Como a gente leu aqui em 1 Coríntios. Ele chamou para que a gente tenha relação com Ele. E é isso, gente. É isso mesmo, amiga. Gente, tenham um ótimo domingo. Obrigada por estarem. No domingo a gente se vê de novo, hein?